Fala pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sinta amor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Trader de criptomoedas nível iniciante. Dando sequência ao nosso curso, a gente vai para a quarta aula, Introdução à Análise Gráfica e Fundamentalista. Pessoal, vamos começar pela análise fundamentalista porque a gente só vai falar de análise fundamentalista nesta aula. As demais aulas a gente não vai falar tanto de análise fundamentalista, tá bom? Isso porque, posteriormente a este curso, a gente vai ter um curso totalmente voltado para a análise fundamentalista de criptoativos. Olha só, a análise fundamentalista, ela busca analisar os fundamentos de um ativo para determinar o seu valor ao longo do tempo. Esse tipo de análise é muito usado no mercado de ações. Só que no mercado de ações se analisa fundamentos que são de empresas. Por exemplo, fluxo de caixa, receita líquida, margem e outros valores contábeis. Muitas vezes não se consegue analisar esses fundamentos em um projeto de criptomoeda, num projeto de um criptoativo. Isso porque um criptoativo tende a ser algo descentralizado. Mas isso não significa que não dê para fazer análise fundamentalista em criptomoedas, em criptoativos. A análise fundamentalista de uma criptomoeda deve ser realizada, obviamente, com uma metodologia diferenciada, diferente. Existem alguns fundamentos a serem observados quando se refere a um criptoativo, a uma criptomoeda. Ou seja, quais os fundamentos eu devo observar na minha análise fundamentalista de determinado token, de determinada criptomoeda. Vamos ver? Pessoal, olha só. O primeiro fundamento a ser observado é o mercado-alvo. Cada projeto tem um mercado-alvo para qual está tentando atender às suas necessidades. Embora um projeto de criptomoeda, de criptoativo, não seja uma empresa, ele está tentando atender às necessidades de um determinado nicho. Qual é o nicho que esse determinado projeto está querendo atender? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Tamanho desse mercado, tamanho desse nicho, qual a necessidade real desse nicho, tudo isso tem que ser avaliado através do estudo do mercado-alvo. Junto com esse estudo do mercado-alvo, você também deve analisar os concorrentes. Quantos projetos eu tenho que procuram atender a mesma necessidade do mercado, o mesmo nicho de mercado? Quais desses projetos podem ter o maior potencial? Ou seja, eu tenho um grande projeto com grandes parcerias e tenho um projeto pequenininho que está no mesmo setor tentando atender a mesma necessidade, só que eu já tenho um gigante no setor, que muito provavelmente vai pegar toda aquela demanda do setor, né? Isso é um ponto que tem que ser considerado. Considere sempre os concorrentes. O terceiro ponto, pessoal, e é importantíssimo, é a tecnologia, tá bom? O que você precisa observar na tecnologia é se essa é escalável, segura e robusta e que tenha potencial para crescer e que possa suportar a demanda, ou seja, à medida que aquele projeto for crescendo, será que a rede vai conseguir dar conta? Tudo isso tem que ser colocado na sua análise fundamentalista. Equipe. A equipe precisa ser uma equipe legítima, de pessoas reais, tá? O estudo da equipe também é muito importante. Ah, Draco, eu invisto num projeto que é voltado para a comunidade. Pode ser, tá? Existem hoje bons projetos que são voltados para a comunidade, onde os desenvolvedores são desconhecidos, mas são bons projetos. Eu, particularmente, não gosto de investir em projeto que não tem uma equipe conhecida. Ah, Draco, então todo projeto que a equipe é anônima não vale a pena investir? Pessoal, eu não disse isso. Olha só, se eu fiz a minha análise fundamentalista e todos os outros fundamentos são positivos, esse tipo de projeto, projetos voltados para a comunidade, são muito comuns, uma vez que a gente está num ambiente descentralizado. O que você não pode fazer é investir às cegas, ou seja, você não analisou nenhum fundamento, viu que não tem uma equipe conhecida e mesmo assim foi lá e comprou. Isso aí não pode acontecer. Pessoal, e para fechar, as parcerias. Parcerias
dicas são importantíssimas. Se você tem um projeto que está começando agora, mas de repente aquele projeto faz uma parceria, por exemplo, com uma organização multinacional, isso significa que aquele projeto tem, em determinado ponto, um grau de legitimidade. Ou seja, é um projeto legítimo que tem potencial para o médio e longo prazo. Tá bom? Pessoal, existem outros aspectos que têm que ser observados. Em qual local eu devo olhar essas informações? Tudo isso a gente vai falar no nosso curso. Por que a gente não vai falar agora? Porque isso, pessoal, é estudo altamente valioso. O estudo da análise fundamentalista é hoje o que mais traz rendimento para os investidores. Estou tentando trazer aqui para vocês tudo isso de forma gratuita, mas não é algo que vocês vão encontrar por aí. A gente vai tentar trazer um curso para vocês voltado para a análise fundamentalista. Então peço a vocês que deixem um like, comentem, tirem as dúvidas nos comentários e compartilhem o vídeo. Legal, pessoal? Pessoal, agora a gente entra numa parte também importante, que é a introdução à análise gráfica ou análise técnica. A gente vai falar análise gráfica porque faz uma alusão melhor ao gráfico, tá bom? A análise gráfica é o estudo das tendências estatísticas coletadas a partir de dados históricos de preços e volume para identificar oportunidades de comércio, oportunidades de trader, tá bom? Então, você tem tendências, guardem bem isso, tendências com base estatística coletadas a partir dos dados anteriores ao momento no qual você está operando, fazendo a sua negociação. E tudo isso parte de preço e volume, ok? Essa ferramenta chamada análise gráfica vai permitir que você, profissional do mercado, trader, investidor, possa avaliar as possibilidades de lucro com base em tendência dos preços, volume de negociação, taxa de variação e medidas de tempo, estatísticas e médias complementares. Então, a análise gráfica vai possibilitar, que você observe todas essas possibilidades dentro de um determinado tempo gráfico. Vocês vão observar tudo isso no gráfico. É importantíssimo vocês entenderem que a análise gráfica não prevê o futuro. Tem gente que acredita nisso. Não prevê o futuro. Pessoal, hoje é quase impossível você falar de análise gráfica sem falar da teoria de Dow. Charles Dow foi um norte-americano, investidor, jornalista, que criou uma teoria que hoje é a base da análise gráfica. Diante de um gráfico, Charles Dow percebeu que as cotações dos preços tinham um padrão muito frequente, ou seja, elas se movimentavam como ondas. Essa percepção deu origem a 6 argumentos que hoje são fundamentos da análise gráfica. Esses fundamentos, pessoal, a gente vai conversando no decorrer do curso, porque se eu passar para vocês todos os fundamentos de forma maçante, repetitiva, vocês não vão conseguir guardar. E para vocês realmente aprenderem, vocês precisam visualizar esses fundamentos na prática, tá bom? Então, a próxima aula vai ser todinha de análise gráfica e vocês vão ver muitos desses fundamentos na próxima aula. Mas, agora, o que vocês precisam entender nessa introdução, que os preços se movimentam em ondas, e essas ondas, a teoria de Dow deu o nome de tendência. Então, onda é igual tendência. E quais são as tendências? Quais as tendências possíveis em uma negociação, em um trader? Pessoal, existe 3 tendências possíveis. Tendência de alta, Olha lá, tendência de alta. Eu tenho a tendência lateral, eu tenho a tendência de baixa, ok? Quais são as tendências então? Tendência de alta, tendência lateral e tendência de baixa. Lembra que na teoria de Dow ele disse que os preços se movimentam em onda? Pois é, essas ondas estão justamente aqui. Elas sempre são formadas de topos e fundos. Então, na tendência de alta, eu tenho um topo e eu tenho um fundo. Tenho um
um topo novamente, tenho um fundo. Percebam que na tendência de alta, esses topos e fundos são ascendentes, ou seja, eles estão levando o preço para cima. Então, quando alguém falar para vocês está em tendência ascendente, está na tendência de alta, se movimentando com topos e fundos ascendentes. Na tendência de baixa, eu tenho algo parecido. Eu tenho um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Porém, aqui na tendência de baixa, esse movimento é descendente, está descendo, ok? E na tendência lateral, mesma coisa. Contudo, eu tenho um movimento lateral, né? Topos e fundos laterais, tá bom? Nem sempre é certinho assim, tá, pessoal? Aqui a gente está no range, numa briga. Então vocês vão ver, obviamente, um gráfico bem diferenciado. A gente vai trazer isso na próxima aula. O que você tem que entender nessa introdução é que a gente tem, no geral, esses três tipos de tendência. Legal? A gente vai conversar mais, não se preocupem, mas guardem isso. Legal, pessoal? Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula importantíssima. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns. Pessoal, na próxima aula, então, nossa quinta aula, não perca. Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Digita Money.